Bom, o nosso grupo é composto pelo Cleiton, pelo Diego, Edilene, Kelly, Lucas, Nilza, Thaís, Victor e Viviane. E o tema que nós escolhemos diz respeito ao controle de estoque. Nós escolhemos esse tema por acharmos extremamente relevante, porque as empresas, na procura por obter mais lucro, muitas são as opções à disposição. Uma delas, extremamente relevante, é uma boa gestão do estoque. Gerir estoque de maneira eficaz é extremamente relevante para as empresas. Controlar as entradas e saídas de produtos possibilita aos administradores ter uma compreensão clara da demanda de seus produtos no mercado. Ter um controle eficiente do estoque gera uma noção exata da quantidade de cada item, noção essa que é imprescindível para que a empresa possa atender sua demanda, evitando eventuais perdas. É devidamente comprovado que um bom gerenciamento de estoque evita desperdícios financeiros. E o objetivo do nosso trabalho tem como base a noção de que o cenário econômico brasileiro não é benéfico para as empresas. Temos uma carga tributária elevada e muitas empresas não conseguem subsistência no mercado. Consideramos de extrema relevância considerar todas as propostas disponíveis a fim de evitar desperdícios e obter vantagens competitivas. No mercado existe um modelo que tem se mostrado extremamente eficaz de controle de estoque. Muitas empresas conseguiram reduzir de maneira considerável seus custos e, consequentemente, aumentar sua lucratividade, empregando esse sistema denominado sistema JIT. Quando utilizamos o sistema JIT de produção e de controle de estoque, é, as companhias compram. O que significa esse sistema? As companhias compram materiais e produzem unidades somente na quantidade necessária para atender a demanda real dos clientes. No sistema JIT, os estoques são reduzidos do mínimo, em alguns casos a zero. A divisão de produtos de uma empresa em Sydney, por exemplo, reduziu drasticamente o seu estoque de produtos semi-acabados. Eles reduziram de 10 mil para 250 unidades, e é um caso verídico, não é hipotético, simplesmente por meio da utilização das técnicas desse sistema. Essa abordagem pode ser utilizada tanto nas empresas comerciais quanto nas industriais, mas apresenta efeitos mais profundos nestas últimas, que mantêm três espécies de estoques: estoques de matérias-primas, produtos semi-acabados e produtos acabados. Tradicionalmente, as empresas fabris mantêm grande quantidade das três espécies de estoque para funcionarem como para-choques, a fim de que as operações possam prosseguir normalmente, mesmo que haja interrupções de fornecimento imprevistas. Em condições ideais, falando do sistema JIT, a companhia que emprega o sistema compraria apenas os materiais necessários para atender às exigências diárias, ou seja, não há um entendimento de comprar materiais para deixar no estoque visando o longo prazo. Eles só compram aquilo que é necessário para a produção diária. Além disso, a empresa não teria no final do dia nenhum bem ainda em processamento, e todos os bens concluídos nesse dia deveriam ter sido despachados imediatamente para os compradores. Embora poucas companhias, essa é uma realidade evidente, poucas companhias tenham conseguido atingir esse ideal, muitas outras conseguiram reduzir os estoques a apenas uma fração dos níveis anteriores. O resultado foi uma substancial redução de custos dos pedidos e de armazenagem e operação muito mais eficiente. Uma pergunta que pode ser suscitada é a seguinte: como é que, quando usa o JIT, uma empresa evita o estoque de peças e de materiais nos diversos setores de produção e ainda segura o fluxo normal de bens? É uma pergunta pertinente, porque o estoque, nesse caso, é reduzido drasticamente. Bom, a resposta é a seguinte: no ambiente JIT, o fluxo de bens é controlado pela demanda real. Por exemplo, ao final do estágio de montagem, é emitido um sinal para o setor de produção precedente, indicando a quantidade exata de componentes e materiais que nas próximas horas será necessária para se montarem os produtos necessários ao atendimento das encomendas. E somente essa quantidade é fornecida. O mesmo sinal é enviado de cada setor para o setor precedente, de modo que se mantém o fluxo normal de peças e materiais, sem a manutenção de estoque relevante
em nenhum ponto. Desse modo, todos os setores de produção respondem ao pedido do setor de montagem final, que por sua vez atende aos pedidos dos clientes. Um operário certa vez explicou que no sistema JIT você não produz nada, em lugar nenhum para ninguém, a menos que seja solicitado por uma unidade de setor ou departamento adiante. Um exemplo prático do emprego do sistema JIT numa empresa de computador, a Dell Computer Corporation. Ela aprimorou tanto o seu sistema JIT que a encomenda de um computador que chega pela internet às 9 da manhã já pode às 9 da noite do dia seguinte estar no caminhão para ser entregue ao cliente. Além disso, o baixo custo do seu sistema de produção permite que a Dell ofereça preço 10 a 15% mais baixos que o dos seus concorrentes. Ou seja, é uma empresa que conseguiu um diferencial no mercado, ela conseguiu reduzir o preço de seus produtos, atraindo uma demanda maior de clientes, simplesmente por empregar o sistema JIT de produção. E como é que o sistema JIT da companhia permite redução de custos? Enquanto as máquinas da Compaq, que é uma concorrente da IBM, podem ficar mofando 2 meses na prateleira dos revendedores, a Dell não encomenda componentes nem inicia a montagem dos computadores enquanto uma encomenda não for recebida. Isso pode não parecer grande coisa, mas o preço dos componentes do PC cai rapidamente em poucos meses. Fazendo a encomenda imediatamente antes da montagem, os valores dos componentes da Dell são, em média, 60 dias mais atuais do que os dos equipamentos da IBM ou da Compaq vendidos ao mesmo tempo, o que se traduz em 6% de lucro somente em componentes. Então, mostra a relevância e a importância